O homem olhou para Olga com surpresa e ela ficou completamente sem reação. Como não havia percebido antes? Ivan sempre fora inteligente e teimoso. E o sobrenome dele, afinal, era bem raro. Naquele momento, tudo o que Olga queria era desaparecer dali, mas entendia o quanto isso pareceria tolo. Oi, Vânia. Quer dizer, Ivan Alexeyevich. Olha, você enlouqueceu? Desde quando eu sou Alexeyevich para você? Ele perguntou incrédulo. Ela sorriu envergonhada. Ah, é que você está no trabalho e eu vim como cliente. Que diferença isso faz? Ele respondeu meio rindo. Vai, entra logo. Ivan Alexeyevich, diretor e dono de uma grande imobiliária, virou-se para a secretária. Valentina Karpovna, 2 cafés. E não me interrompa por nada. Sim, senhor Ivan Alexeyevich. Entendido. Olga entrou na sala espaçosa e elegante, observando tudo com certa nostalgia. Na parede, viu até uma foto deles no dia da formatura. Cada um havia seguido seu próprio caminho. Eles já haviam namorado, ou melhor, estavam começando a namorar quando tudo acabou. Olga nunca tinha prestado muita atenção nele. Era um rapaz quieto, reservado, e ela sempre se sentia atraída por homens intensos, imprevisíveis, cheios de energia. Vânia, ao contrário, parecia calmo demais, até monótono, segundo o gosto dela. Mas um dia tudo mudou. Certa noite, depois de sair com as amigas, Olga percebeu que 2 homens estranhos começaram a segui-la. Apavorada, correu por algumas quadras e acabou entrando em um beco escuro, sem pensar no perigo que isso representava. Quando as luzes da rua desapareceram atrás dela, entendeu o erro que havia cometido. Encostou-se na parede, decidida a lutar até o fim. Mas não precisou. Um rapaz surgiu do nada e derrubou os 2 agressores no chão. Era o Vânia. Ele voltava do treino quando viu Olga correndo do outro lado da rua, perseguida. Sem hesitar, foi atrás e a salvou. Você está bem? Perguntou ofegante. Sim, eu... Ela mal conseguia falar, tremendo dos pés à cabeça. Vânia segurou firme a mão dela. Vamos, te levo para casa. Como é que você teve a ideia de entrar num beco escuro? Disse, tentando disfarçar a preocupação. Ela começou a chorar, e ele, sem pensar, a abraçou forte. Sentiu o corpo dela se acalmar aos poucos. Era grande, forte, e passava uma calma que a fez se sentir protegida. Desde aquela noite, começaram a sair juntos. Foram 3 meses de um amor calmo, doce e verdadeiro. Até que apareceu Sasha, bonito, carismático, o tipo de homem que encantava qualquer mulher. Olga sabia, no fundo, que ele não era confiável, mas as palavras dele, como soavam bonitas. Ivan, por outro lado, nunca soubera dizer as coisas certas. Quando Vânia se afastou em silêncio, ela ficou magoada. Pensou, então era isso? Eu não significava nada para ele. E, por impulso, casou-se com Sasha, como se quisesse provar algo para o mundo. No começo, tudo parecia perfeito, até que o pai dela morreu. Foi então que Olga percebeu o quanto o marido era fraco. Sasha logo começou a insistir em vender a casa do sogro, aquela que o pai dela chamava de meu sonho, uma casa que ele havia construído com as próprias mãos durante toda a vida, repetindo que aquele era o seu maior orgulho, o lar que sempre sonhara ter desde menino. Era uma casa linda. O pai dela dedicou a vida inteira àquele lugar, sacrificou a própria saúde, investiu todo o dinheiro que ganhava, trabalhou sem descanso só para ver o sonho pronto. E, ironicamente, morreu de repente, logo depois de terminar a última reforma. Olga se recusou categoricamente a vendê-la. Sasha, você não entende? Papai passou a vida inteira construindo essa casa e você quer simplesmente vendê-la? Olha, você não tem ideia de quanto dá para conseguir por ela, respondeu ele animado. A gente pode comprar um carro decente, viajar, aproveitar a vida. E depois? Ela perguntou. Quando o dinheiro acabar, o que vai ser depois? Ele deu de ombros. Até lá. Não, Sasha, eu não vou vender nada. Não há necessidade disso. Ele riu com ironia. E o que seria uma necessidade para você, então? Sei lá. Se alguém ficasse muito doente, por exemplo, algo realmente grave. Naquele instante, Olga se amaldiçoou por ter dito aquilo.
como se tivesse chamado o destino. Apenas 3 meses depois, o marido adoeceu. Você quer vender a casa do meu pai? Perguntou ela, com voz trêmula. Sim, quero vender o mais rápido possível. O tempo está passando e o tratamento é muito caro, respondeu ele cansado. Olia, claro que eu posso te ajudar, disse Ivan. Vamos até lá. Tiramos umas fotos. Eu tirei o dia de folga especialmente para isso. Ivan caminhava pela casa sorrindo. É linda. Sabe, eu também sempre sonhei em ter uma casa grande, uma família unida, filhos. E você tem filhos? Olga ficou sem graça. Queria muito ser mãe, mas Sasha sempre dizia que ainda era cedo, que precisavam curtir a vida antes. Já faziam 8 anos juntos. Quanto tempo mais precisariam curtir? Não, ainda não temos. Entendo. Eu, por outro lado, nunca me casei. As coisas simplesmente não aconteceram, respondeu Ivan com um meio sorriso. Ele se aproximou lentamente. Ficaram tão perto que ela sentiu o coração disparar. Então ele a beijou. Ela não sabia o que deu nela, mas retribuiu o beijo e o abraçou. Foi como se algo tivesse explodido dentro dela. Quando se deram conta, já tinham se passado 2 horas. Olga levou as mãos à cabeça. Meu Deus! O que eu fiz? Meu marido está doente. Vânia, por favor, vamos esquecer tudo isso. Finge que nada aconteceu. A partir de agora, só falamos por telefone, tá? Ivan a olhou com calma. Tudo bem, como quiser. No dia seguinte, ele ligou. Encontrei um comprador. Está pronto para deixar o sinal ainda hoje. Ah, Ivan Alexeyevich, muito obrigada, respondeu ela aliviada. Já está na hora de pagar a primeira parte do tratamento. Ivan Alexeyevich, é? Disse ele com um tom frio. Então, até logo, Olga Arkadievna. Ela desligou o telefone e ficou se sentindo péssima. Um peso enorme no coração, como se tivesse traído não apenas o marido, mas também a si mesma. Não desanima, olha. Você tem um marido e ele está doente. Ela mordeu o lábio com força, tentando conter as lágrimas. E se Sasha não tivesse adoecido? Pensou, mas logo afastou o pensamento. O médico que deveria tratar o marido não lhe inspirava confiança, apesar da longa lista de títulos e diplomas. Havia algo nele que a incomodava. Os dentes, por exemplo, escuros, irregulares e 2 faltando de um lado. Olga sempre foi exigente com isso. Achava que os dentes de uma pessoa diziam muito sobre ela. Mesmo assim, assinaram os papéis. Sasha colocou a assinatura e Olga entregou o dinheiro. Olha, volta para casa, disse o médico. Agora vamos discutir o plano do tratamento. Detalhes técnicos. Quer que eu espere? Perguntou ela. Não precisa. Isso vai demorar. 2 dias depois, Sasha viajou para o tratamento. Olga não entendia por que não poderia ser feito ali mesmo. Você enlouqueceu? Gritou ele ao telefone. Que tratamento pode haver aqui? Tá tudo sucateado. Só não esquece de transferir a segunda parte do pagamento para minha conta, assim que a venda se concretizar. Ela chorou. Chorou por tudo. Pelo marido doente, por si mesma e pela casa do pai. O último pedaço de lembrança que lhe restava. Passaram-se alguns dias. O silêncio da casa era sufocante. Antes, Sasha não lhe dava muita atenção, mas pelo menos estava presente. Agora o vazio era absoluto. Cansada, Olga decidiu sair um pouco. Caminhava distraída, observando as pessoas, quando de repente parou. Piscou, esfregou os olhos, mas a visão não desapareceu. Era o mesmo médico para quem ela havia entregue o dinheiro, varrendo a rua com uma vassoura. Por um instante, o mundo pareceu girar. Pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou. Vânia. Vanieshka, você pode vir aqui? A voz dela quase não saía. Olha, o que aconteceu? Onde você está? Aqui. O médico, aquele do tratamento, ele está aqui, soluçou. Calma, tô indo agora. Só me diz onde exatamente. Em frente ao nosso café, respondeu olhando em volta com um sorriso nervoso. Do outro lado da linha, Ivan resmungou. Fica aí, não sai do lugar. Minutos depois ele apareceu. Pronto, tô aqui. O que foi? Olga se virou para ele e as lágrimas começaram a cair. Vânia, tem alguma coisa errada. Aquele homem,
Aquele ali era o médico. Eu entreguei o dinheiro para ele. Eles... Eles fizeram alguma coisa com o Sasha. Precisamos chamar a polícia. Espera, quando você deu o dinheiro, Sasha estava junto? Perguntou Ivan. Sim, claro. E depois disso, você ainda o viu? Sim, ele ficou mais um dia em casa antes de viajar. Estranho, não acha? Disse Ivan pensativo. Se planejaram fazer algo com ele, por que o deixariam voltar para casa? Vânia, eu não entendo o que você quer dizer. A gente vai descobrir agora mesmo, respondeu ele com firmeza. Antes que Olga pudesse detê-lo, Ivan já havia se aproximado do homem e o segurado pelo braço. Ei, o que você está fazendo? Gritou o varredor assustado. Quando reconheceu Olga, empalideceu. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele me pagou só metade do que tinha prometido, tá entendendo? Disse que ia me dar 10.000, mas me deu só 5. Se soubesse que ia me enganar, nem teria ajudado. Essas formalidades todas. O varredor resmungou irritado e sacudiu a mão de Ivan. Me solta, homem! Eu não ia fazer mal para ninguém. Olga sentiu as pernas fraquejarem. O chão parecia balançar sob seus pés. A última coisa que ouviu foi o grito de Ivan. Olha! Olha! O que houve? Quando abriu os olhos, ele estava inclinado sobre ela. Vânia, Vaniética, sussurrou. Eu sabia que precisava ficar de olho em você para evitar que se metesse em mais confusão. Brincou ele, tentando aliviar a tensão. Como você consegue ser tão ingênua, olha? Vânia, e a venda da casa, ainda dá para cancelar? Dá se a gente quiser, sempre dá um jeito. Posso pegar um empréstimo para devolver o sinal, disse ela com determinação. Por que vocês nunca moraram lá, afinal? Perguntou Ivan, curioso. Olga deu de ombros. Sabe, meu pai sempre sonhou em ver aquela casa cheia de gente, com risadas, com crianças correndo pelos corredores, mas Sasha não queria ter filhos, e eu não queria que ele morasse lá. Entendo, respondeu Ivan suavemente. Vamos, levanta. O dono do café me emprestou o escritório para você descansar, mas não dá para ficar parada. A gente tem que ir. E para onde? Perguntou ela, confusa. Primeiro para a delegacia. Eles já ligaram 2 vezes. O tal doutor, o tio Vazia, está contando tudo. Olga ficou em choque. O marido tinha uma amante havia meses. Já não aparecia no trabalho fazia meio ano. Quando dizia que ia para o escritório, na verdade, ia para a casa dela. E agora, descobriu que ele estava no litoral com essa mulher. Foi como se algo dentro dela despertasse. A mente clareou. Pela primeira vez, ela se enxergou de fora e se sentiu envergonhada. Tão fraca, tão tola. Ela ainda se culparia por muito tempo se Ivan não a tivesse puxado pelo braço. Vamos, olha, ainda temos muito o que resolver. Ela deu um meio sorriso amargo. É verdade. Tenho muito o que fazer. Entrar com o divórcio, recuperar o dinheiro, reaver a casa. Assim é que eu gosto, respondeu Ivan rindo. Teimosa do jeito certo. Ele a levou até o carro. Olga entrou sem saber direito para onde estavam indo, achando que o destino era algum cartório ou tribunal. Mas o carro parou em frente à casa do pai. Você me trouxe aqui? Perguntou surpresa. O novo dono está esperando. Vamos conversar com ele. Entraram, e para sua surpresa, Ivan abriu a porta com uma chave. Isso significava que não havia ninguém morando lá. Olga o olhou desconfiada. Vânia, você anda cada vez mais misterioso. Ele sorriu, um pouco nervoso. Toda vez que você está por perto, eu me sinto à beira da loucura. Você simplesmente me tira do eixo. Eu? Ela sussurrou. É, eu... Você... Enfim. Ele respirou fundo. A verdade é que fui eu quem comprou a casa. Olga ficou em silêncio, boquiaberta. Eu me apaixonei por ela desde a primeira vez que a vi, continuou ele. Decidi que seria aqui que meus filhos correriam pelo quintal. Mas como ainda não tenho com quem tê-los, achei que essa casa faria mais sentido nas mãos de quem realmente a ama. Ele colocou as chaves na mão dela e se afastou até a janela. Olga olhou longamente para o molho de chaves, depois para as costas de Ivan, e por fim sorriu. Um sorriso calmo, sereno, como quem finalmente encontra a resposta certa para uma equação difícil. A resposta que o coração já sabia há muito tempo.
Olga se aproximou por trás e o abraçou com delicadeza. Ivan se sobressaltou, mas não se virou. Vânia, você lembra quando prometemos sempre falar um com o outro com sinceridade? Lembro, respondeu ele sem expressão. Mas parece que alguém aí não cumpriu muito bem a promessa. Vânia, por favor, não vamos discutir isso agora. Ele se virou lentamente. Então me diz, olha, aonde você quer chegar? Quero te fazer uma pergunta direta, disse ela, olhando firme nos olhos dele. E quero uma resposta sincera. Ivan arqueou as sobrancelhas, curioso. Está bem, pergunta. Ela respirou fundo, hesitou por um instante e então falou. Vânia, já que nós dois queremos a mesma coisa, e já que essa casa é o começo de uma nova vida, talvez eu possa ser eu quem te dê esses filhos que você tanto sonhou. Ivan ficou em silêncio. Lentamente se sentou no parapeito da janela, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Você está falando sério? Murmurou quase sem voz. Estou, respondeu ela suavemente. Ele ficou calado por alguns segundos, e então levantou-se de repente, gritando de alegria. Sério? É isso mesmo? Olha, isso é tudo o que eu sempre sonhei. O tempo passou, o dinheiro foi devolvido. Não a eles, mas pela polícia. Alexander ficou furioso ao descobrir que Olga não pretendia perdoá-lo. E quando soube que ela estava com outro homem, começou a se fazer de vítima, contando a todos que fora enganado. Mas Olga não se importava mais. Ela só pensava em uma coisa. Dias atrás, o médico havia confirmado sua gravidez. E Vânia ainda não sabia. Ah, mas ela sabia exatamente como contar. Prepararia uma surpresa inesquecível, justamente no dia em que se mudassem para a casa do pai. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima história da vida real.